Oh, Jesus. I love you guys very much. Eu amo muito vocês. I really do. Eu realmente amo. This church is very much in my heart. Essa igreja, ela está muito no meu coração. And so I really love you. Então eu realmente amo vocês. But God loves you Mas Deus também te ama. way more than I do. Muito mais do que eu. I want to share something that God gave me a couple of weeks ago Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus me deu há algumas semanas, as I was praying for Brazil. enquanto eu orava pelo Brasil. I feel God just really touched my heart Eu senti que Deus tocou muito meu coração to encourage some of you. para encorajar alguns de vocês. What I feel God was showing me. O que eu senti que Deus estava me mostrando. We all know this has been a hard year, a difficult year. Todos nós sabemos que tem sido um ano difícil. And I feel some of you might have felt like I just want to give up. E eu acredito que alguns de vocês sentiu, eu quero desistir. It's too hard. É muito difícil, It's too difficult. muito difícil. Or you feel like you're struggling inside where you're having a hard time letting things go. Você sente que você tem uma luta interna e é difícil para você deixar as coisas irem. You're still holding on to things. Você ainda segura coisas do passado. Either that's happened this year, Coisas que talvez aconteceram esse ano. something difficult, something hard, Alguma coisa que foi dura, and you difícil. don't know how to let go. E você não quer deixar ir. It could be things, it could be even sin. Pode ser pecado. Just it's hard to let go. É difícil deixar ir. But I believe God wants to really touch your heart. Mas eu acredito que Deus realmente quer tocar o seu coração. I believe this year was a year of training of how to persevere, Eu acredito que esse ano foi um ano de treinamento, um ano de como perseverar, how to push through something difficult, como empurrar, pressionar algo que é difícil, how to press through. como seguir em frente. And God gave me Hosea chapter 2, E Deus falou comigo em Oséias, capítulo 2, verse 14, Oséias 2, verse versículo 20 through 20. Oséias 2, versículo 14, 20. do 14 ao 20. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas, farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Balaíns, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles farei um acordo, com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre, eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. I believe God, as it says, that I'll give her vineyards from there and a valley of Achor as a door of hope. Eu acredito que Deus... Just verse 15 says there's a valley of Achor, valley of trial. Eu acredito que Deus fala ali no versículo 15, ali devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. That God's going to turn that trial into a door of hope, or that difficulty into a door of hope. Deus vai transformar o vale de Acor, que é o vale da dificuldade, numa porta de esperança. And you're going to get to know him. E você vai conhecê-lo. You're going to get to know that he is faithful, Você vai saber que ele é fiel, and that he's true, que ele é verdadeiro and that he's good. e que ele é bom.
You're going to know him as like a real father. You're going to know him as like a real father. Você vai conhecê-lo como um pai verdadeiro. Be a real close relationship. Uma relação muito próxima a Ele. God knows the struggle that you've been through. Deus, Ele sabe da luta que você tem passado. I know God's going to help you through it. E eu sei que Ele vai te ajudar a passar por isso. Just never give up. Nunca desista. Ever. Nunca. Don't ever give up. Nunca desista. Jesus said in Matthew 24, Jesus disse em Mateus 24, he says, those who endure to the end will be saved. aqueles que prevalecerão até o fim serão salvos. Push through difficulties. You have to Vai, empurra, ai, não sei. Vai em frente, enfrenta a dificuldade. Sorry. So, be encouraged. God will help you. Tenha encorajamento, porque Deus vai te ajudar. I felt God wanted me to share with you today. E o que eu sinto também que Deus quer que eu compartilhe com você. Is something that my wife spoke to me a couple weeks ago. É algo que minha esposa compartilhou comigo há algumas semanas. I really love my wife Eu realmente amo minha esposa, in many ways, em várias maneiras. but God speaks through her Mas Deus também fala através dela. a lot, Muito. and I'm blessed. And God touched my heart with something she spoke. E Deus tocou meu coração com algo que ela me disse. We were talking about character Nós estávamos conversando sobre caráter. and how God wants to build character in each one of us. E como Deus quer construir caráter em cada um de nós. And it touched my heart, E aquilo tocou meu coração. and I started to search my heart. E eu comecei a sondar meu coração. And I started to look and to see just where my character was at. E eu comecei a olhar e ver onde meu caráter estava. And God started to lay this message in my heart, E Deus começou a colocar essa palavra no meu coração. because it's crucial that we have character in our life. Porque é crucial nós termos caráter na nossa vida. It's very important. É muito importante. We can have an anointing, A gente pode ter a unção, but if you don't have character, mas se você não tem caráter, you can fall. você pode cair. You can fall away. E você pode se desviar. In the Old Testament, No Velho Testamento, there was two men, as I prayed on this, there's two men that came to mind. enquanto eu orava sobre isso, 2 nomes vieram à minha mente. One was Samson. Um era Sansão. How many like Samson? Quantos de vocês gostam de Sansão? I do. Eu gosto. I'm not ashamed of it. E eu não tenho vergonha de falar. Why? Por quê? Because he was strong. Porque ele era forte. Men want to be strong. Homens querem ser fortes. We want to be viewed as we're strong. A gente quer ser visto como fortes. We don't want to be viewed as weak. A gente não quer ser visto como fracos. So we like to see men who have strength. E a gente gosta de ver a força que o homem tem. And in the scriptures, in the Bible, E na palavra e na escritura it says when Samson was just a young boy fala que quando Sansão era um garotinho, growing up, crescendo, it said that the Spirit of God was upon him. a Bíblia fala que o Espírito de It was Deus veio sobre moving upon ele. him. Estava movendo sobre It ele. was working in his life. Estava trabalhando na vida dele. But what happens next? Mas o que aconteceu depois? He goes and he walks away. Ele vai e ele se desvia. He disobeys his parents. Ele desobedeceu os pais He dele. goes and marries a woman outside of the Israel camp or Israel. Ele vai e se casa com uma mulher fora do acampamento de Israel. And his character wasn't established in his life. O caráter dele não estava estabelecido na vida dele. God's looking to build character. Build himself, build his character inside of us. Deus, ele procura construir o caráter dele dentro de nós. King Saul in the Old Testament. Saul, o rei Saul do Velho Testamento. Very similar. Muito parecido. It says in the Bible Fala na Bíblia that he was tall, que ele era alto, that he was full of power, que ele era cheio de poder and he was handsome. e ele era bonito. And he was anointed by God.
E ele também era ungido de Deus. God spoke to Samuel and said, anoint him as king. Deus falou para Samuel, vai e o unja como rei. But we watch his life, Mas a gente viu a vida dele and we saw that the mistakes that he made was because character wasn't built in his life. e nós vemos que os erros que ele cometeu foram porque o caráter não estava estabelecido dentro dele. He would disobey Ele, the word of the Lord. ele desobedeceu a palavra de Deus. Samuel would speak a word, Samuel falava uma palavra and he would do what he thought was best. e ele decidia fazer o que ele achava que era o melhor. Without character, Sem caráter, we cannot, the anointing that God gives us, we will not be able to handle it. sem caráter, a unção que Deus nos dá, nós não vamos ser capazes de suportar. To grow in God's anointing on your life, Para crescer na unção que Deus tem para você, character has to be built in you. o caráter tem que ser construído em você. You're all anointed. Vocês todos são ungidos. Those who believe in Jesus, Aqueles que acreditam em Jesus, they're anointed. eles são ungidos. But to grow in anointing, Mas para crescer nessa unção, God has to establish character. Deus precisa estabelecer o caráter. I want to focus on two characteristics of God Eu quero focar em duas características de Deus, that I believe are extremely important for us. que eu acredito que são extremamente importantes para nós. All of God's character is important. Todas as características do caráter de Deus são importantes. And you can look at that and with the fruits of the Spirit. Você pode olhar para elas quando a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. That's God's character. That's His Isso é- nature. That's who He is. Isso é o caráter de Deus, isso é quem Ele é. So who He is, He gives. Who He is, He gives Himself. Anyways, who He is, He's the Spirit. Who He is what is the fruit that gets born. Quem Ele bears in é our o life. fruto que é oferecido. But there's two I want to really focus on. Mas tem duas características que eu quero focar. One is humility. A primeira é a humildade. Humility is something we naturally don't like. Humildade é uma coisa que nós naturalmente não gostamos. In our flesh, we do not like to humble ourselves. Na nossa carne, a gente não gosta de se humilhar. Because naturally, in our flesh, in our own desires, we want to be high, we want to be exalted. Porque na nossa carne, nós queremos estar acima, queremos estar no alto. We want to be portrayed as if we're something great and something big. Nós queremos ser mostrados como alguém grande, como alguém bom. And that's what we look for, E é isso que nós procuramos. because that's what we desire in ourselves. Porque é isso que a gente deseja dentro da gente. But humility is something that God asks of us Mas humildade é algo que Deus pede de nós that goes against our flesh. e que vai contra a nossa carne. I'll give you a story of this. Vou contar para vocês uma história sobre isso. I was in India Eu estava na Índia with my dad, com meu pai. and it was my second time to India. Era minha segunda ida à Índia And I knew everybody. e eu conhecia todo I mundo. planned the whole trip, Eu planejei toda a viagem. set everything up. Eu organizei tudo. And in Indian culture, E na cultura indiana, the father is the most important, o pai ele é o mais importante and the son is almost nothing. e o filho é como se fosse quase nada. And when I get there, Então quando eu cheguei lá, everyone's around my father. tava todo mundo só em volta do meu pai. Everyone wants to be with my dad, Todo mundo queria estar com meu pai. and they're esteeming. Do you know esteeming? Like esteeming my father. E todos eles estavam estimando o meu pai. And I wasn't getting recognition, E eu não estava recebendo nenhum and reconhecimento. I didn't like that. E eu não gostei I did disso. everything. Eu fiz tudo. I planned this. Eu que planejei tudo. Where's my recognition? Cadê o meu reconhecimento? And every morning, E toda manhã I would wake up at 4. eu acordava às 4
And I would pray. E eu orava And God would speak to me. e Deus falava And you comigo. say, go lower. Deus falava, se Humble humilhe. yourself. Vá mais para baixo, se Humble humilhe. yourself. Se humilhe. Go lower. Vá mais para Go baixo. lower. Mais para baixo. And it was killing my flesh. Estava matando a minha carne. Because I didn't want to go lower. Porque eu não queria me humilhar. I wanted to be exalted. Eu queria ser exaltado. Because that's what my flesh wanted. Porque isso era o que minha carne queria. But as I obeyed the Lord, Mas conforme eu fui obedecendo a Deus, God started to strip the pride and the arrogance from my heart. Deus começou a tirar a arrogância e o orgulho do meu coração. He started to remove those things that were really deep inside of my heart. Ele começou a tirar essas coisas que estavam profundamente dentro de mim. And this is what God does. E é isso que Deus faz. God surfaces things deep in our heart Deus traz à superfície aquelas coisas que estão no profundo do nosso coração. and says, what are you going to do with it? E Ele fala, o que você vai fazer com isso? Are you going to give it to me, Você vai dar isso para mim? or are you going to hold on to it? Ou você vai segurar isso? When I laid my pride down Quando eu coloquei o meu orgulho and said, God, take this from me, e eu entreguei e falei, Deus, toma. God then anointed me. Deus então me ungiu. And the miracles that I saw in India, I've not seen anywhere else in the world. E os milagres que eu vi na Índia, eu nunca vi em nenhum outro lugar do mundo. God asks us Deus, Ele pede de nós. to walk in a place of humility. Ele pede que nós andemos num lugar de humildade. First of all, Primeiro, so that pride does not enter the heart, para que o orgulho não entre no nosso coração. so that we give glory to Him. Que então nós podemos dar a glória a Ele. When we humble ourselves Quando a gente se humilha before the Lord, diante de Deus, we're actually exalting Him nós na verdade estamos o exaltando. because we're recognizing Porque nós it's not estamos, about me, porque nós estamos reconhecendo que não é sobre... Eu estou It's about- reconhecendo que não é sobre mim, é sobre o Pai. it's about Him. É sobre Ele. Pride is a struggle. Orgulho é uma luta, é uma We all batalha. face it. E nós todos a enfrentamos. I recognize it in my own life. Eu reconheço isso na minha própria vida. I can feel when pride's starting to try to latch on to me. Eu consigo sentir quando o orgulho começa a crescer dentro de mim. And that's when I have to go to the Lord. E é nesse momento que eu preciso ir Say, até o God, Senhor. remove this from me. Sorry? And God, remove this from me. E pedir para que Ele remova isso de mim. And then I say, God, humble me. E aí eu peço, Deus, me humilhe. Humble me. Me humilhe. I want humility in my life. Eu quero humildade na minha vida. Walking in humility is not glamorous, Andar em humildade não é algo glamouroso, but it portrays the light of Christ. mas mostra a vida de Cristo. I've met some people in different nations. I've met, Eu yeah, conheci pessoas diferentes em várias nações. and they walk in such humility, E eu vi que eles andavam em tanta humildade and I get attracted to them que eu me senti atraído por eles. because they're walking in the character of God. Porque eles andam no caráter de Deus. You know. Humility is taking a low position. Humildade significa você se colocar numa posição inferior. I tell you myself, I do not want to take a low position. Eu vou falar para vocês do meu coração, eu não quero tomar uma posição inferior. But that's what God asks of us. Mas é isso que Deus pede de nós. Turn with me to Luke chapter 14, Leiam comigo em Lucas, capítulo 14, verse 7. Versículo 7 to, how do you say, ao 11, or is it 11, is 11? 11. Lucas 14, versículo 7 to 11. Lucas 14, versículo 7 ao 11.
Yep. 11. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. When we humble ourselves, Quando a gente se humilha, God then exalts us então Deus nos exalta. and puts us in the position that He desires. Então Ele nos coloca na posição que Ele deseja. When we try to position ourselves or put us in a higher position, Quando a gente tenta, pela nossa conta própria, nos colocarmos numa posição mais elevada, that's when God humbles us. é quando Deus vem e nos humilha. I've experienced that in my life, Eu já experimentei isso na minha vida, where I've wanted the higher position, onde eu queria uma posição mais alta and God's had to lower and just humble me. e Deus me humilhou. And God's asked me multiple times in my life E Deus me pediu várias vezes na minha vida to humble myself before my friends. para me humilhar diante dos meus amigos. It kills the flesh, Isso mata a carne, but it's necessary. mas é necessário. Humility is necessary. Humildade é necessário. I believe Eu acredito. Brazil, and I know other people, other missionaries, believe that Brazil Eu acredito que o Brasil, e eu conheço outros missionários que pensam a mesma coisa sobre o is going to be a Brasil, nation that God uses in a mighty way. vai ser uma nação em que Deus vai usar de uma forma poderosa. I believe the Holy Spirit is going to be heavy upon this nation. Eu acredito que o Espírito Santo vai vir de uma forma poderosa sobre essa nação. And will send you out amongst the nations. E Ele vai enviar os brasileiros para as nações. But if there's not character that gets established in your life, Mas se o caráter não for estabelecido na sua vida, the fruit that you long to see in the nations will not happen. o fruto que vocês querem ver nas nações não vai acontecer. The enemy knows this. E o inimigo sabe disso. The enemy is looking for us to walk in a place of arrogance or pride, O inimigo quer que a gente ande num lugar de arrogância e orgulho. so that we walk in opposition against God. Então, porque daí nós andamos em oposição a Deus. Peter talks on this. Pedro fala sobre isso. He says God opposes the proud, Ele fala que Deus ele é contra os orgulhosos, but gives grace to the humble. mas dá graça aos humildes. God is looking for us to walk in humility. Deus está procurando que nós andemos em humildade. You look at Apostle Paul. Turn with me. Você olha para o apóstolo Paulo, What he says. o que ele diz. Turn with me to Philippians chapter 2. Abra comigo em Filipenses capítulo 2. Verses 1 through 4. Filipenses capítulo 2, verso 1 ao 4. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paul says, Paulo fala: esteem others better than yourself. considere os outros superiores a vocês. What about me? Mas e eu? What about me? Mas e eu? It's not about us. Não é sobre nós.
When we walk in, God's longing for us to walk in humility. Deus, He really is. Ele espera que nós andemos em humildade. Ele realmente quer We isso. face many different obstacles with that. E a gente enfrenta vários obstáculos em relação a isso. One is the recognition of man. Um deles é o reconhecimento dos We've been homens. talking on this. Hã? We've been talking on this. A gente tem falado sobre isso. How much we want to be recognized. How much we want to be O recognized. quanto nós queremos ser reconhecidos. But let me tell you what Jesus says. Mas quero te dizer o que Jesus disse. Let's go to Matthew chapter 6. Vamos para Mateus 6. Yep. Mateus 6. 1 through 18. Mateus 6, do 1 ao 18. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em segredo. Então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vem em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Jesus was speaking to the Pharisees. Jesus estava falando para os fariseus. And he was wanting them to understand. For me, I believe God was wanting to show them character, their flaws of Eu acredito que character. Deus queria mostrar para eles o caráter, os problemas de caráter que eles tinham. And the motives of their heart, E a motivação do coração deles, which is to be recognized. que era ser reconhecido. To be recognized before men. Ser reconhecido diante dos homens. When you get recognized before men, your reward is here on earth. Quando você é reconhecido pelo homem, a sua recompensa está aqui na terra. But there's also a reward in heaven Mas também existe uma recompensa no céu. when we don't look for that recognition. E nós precisamos buscar por esse reconhecimento. In my own life, Na minha própria vida, I was looking for that recognition. eu estava buscando pelo reconhecimento dos I went homens. after that recognition. Eu corria atrás desse I reconhecimento. was unaware of it. E eu nem sabia I didn't disso. know it. Eu não sabia. But when I gave my life to Jesus, Mas quando eu dei minha vida a Jesus, God was doing many miracles through me. Deus estava operando muitos milagres em mim. I thought, yeah. E eu comecei a achar, Yeah, I felt good. eu me sinto bem. And then I was in a meeting Então eu estava numa reunião and I was spending time with the Lord praying. e eu estava passando tempo com Deus, orando.
And he started to show my heart. Ele começou a mostrar o meu coração. I was looking for the recognition of man. Ele mostrou que eu estava buscando o reconhecimento dos homens. And when he showed that to me, when he revealed my heart, Quando ele mostrou isso para mim, revelou meu coração, I just fell to my knees eu caí de and I joelhos. started to cry. Eu comecei a chorar. And I said, God, remove that from my heart. E eu falei, Deus, remove isso do meu coração. Remove it from me. Remove isso de mim. I don't want this. Eu não quero isso. I don't want the recognition of man. Eu não quero o reconhecimento do homem. I want to be recognized by you. Eu quero ser reconhecido por ti. And God started working things in my heart E Deus começou a trabalhar coisas no meu coração. and started building things, building character in me. E Ele começou a construir caráter em mim. Years ago, Há alguns anos, I was driving. eu estava dirigindo. I like to drive fast. Eu gosto de dirigir rápido. You can ask Sarah. Verdade. And but I was driving to a different city, E eu estava dirigindo para uma outra cidade. and as I was driving, there was 2 cars in front of me. Enquanto eu dirigia, tinha 2 carros à minha frente. And my viewpoint, E no meu It ponto de was- vista, they're a hindrance to me. eles eram um impedimento para mim. So I'm getting angry. Eu comecei a ficar bravo. Get out of the way. Sai do caminho. Go faster. Vai mais And I'm rápido. going, I'm angry. Eu estava bravo. It looks like I'm funny now. Parece engraçado agora, I was angry. mas eu estava bravo. And God spoke to me. E Deus falou comigo. And he said, Aaron, how you deal with the obstacles in front of you reveals your character. E Deus falou, a maneira como você age diante dos obstáculos à sua frente revela o seu caráter. E eu, And I said, Jesus, you need to work in my heart. então eu falei, Jesus, o Senhor precisa trabalhar dentro do meu coração. Difficulties and trials really reflects where your character is at. As dificuldades, as tribulações, elas realmente refletem o que está dentro do seu coração. And it's good. E isso é bom. It's good to see where our hearts are at. É bom a gente ver onde o nosso coração está. Because then God can correct things in our life. Porque daí Deus pode corrigir coisas na nossa vida. And then we can grow. E então a gente pode crescer. When God starts to build character in our life, Quando Deus começa a construir caráter na nossa we vida, start to grow. nós começamos a We crescer. grow in the knowledge of Him, Nós crescemos em conhecimento a Ele. and then God anoints us. Então Deus nos unge. Because then we can handle what God is giving to us. Porque daí a gente consegue suportar aquilo que Deus está nos dando. It's very important. É muito importante. I'm telling you this not to point a finger at you Eu estou falando isso não para apontar o dedo para você. or to say that I have all this great character. Ou para dizer que eu tenho esse grande caráter. I'm saying this because I believe God wants you and me as well Mas eu estou dizendo isso porque eu acredito que Deus quer que você e também a mim to grow crescer, so that He can release His anointing on our life para que daí então Ele possa liberar a unção dele sobre a in a nossa greater vida. measure. Numa medida maior. I'm telling stories of my own mistakes E eu estou contando para vocês histórias dos meus próprios erros. to show you that I'm not perfect. Para mostrar que eu não sou perfeito. I'm not. Não sou. I need Jesus. Eu preciso de Jesus. But I know what He's doing in my heart. Mas eu sei o que Ele já fez no meu And I coração. know what He's building in my life. E eu sei o que Ele já construiu na minha vida. And I long for these things. E eu anseio por essas coisas. The other characteristic that I want to share with you A outra característica que eu quero compartilhar com vocês is integrity. é a integridade. Integrity is to do something right when no one Integridade, else is watching you. integridade é fazer o que é certo quando ninguém está olhando. Jesus had great integrity, Jesus tinha integridade, as we all know. como todos nós sabemos.
I want to share something with you. Quero compartilhar algo com vocês. When Jesus was before he was going to get persecuted, before he was going to get crucified, Antes de Jesus ser crucificado, he was before the Pharisees, the estava religious diante- people. ele estava diante dos fariseus, pessoas religiosas, And they're speaking all evil things against him. e eles estavam acusando ele de coisas malignas. They're lying. Eles estavam mentindo. They're spitting on him. Eles estavam cuspindo They're nele, slapping him in the face. batendo na cara dele. What does he do? O que ele fez? He stays silent. Ele ficou em silêncio. He did not need to defend himself. Ele não precisava se defender. Integrity is something that God builds inside of us. Integridade é algo que Deus constrói dentro de nós, To do what is right para fazer o que é certo. when no one else is watching, Quando ninguém está olhando, but also in the midst of people watching. mas também no meio de pessoas que estão olhando. I'm going to tell you a story of a small instance of this. Eu quero contar uma história de um pequeno exemplo disso. I was in Germany a few years ago, Eu estava na Alemanha há alguns anos. and I was at a conference, Eu estava numa conferência and I was helping out clean up the conference. e eu estava ajudando a limpar o lugar onde foi a conferência. And they had a big tent. E eles tinham uma grande tenda. And we took it down, and it was dirty. It was really dirty. A gente colocou essa tenda, a gente desmontou a tenda e a tenda estava suja. And one of my friends who was working there, E um dos meus amigos que estava trabalhando lá com a gente, he said, "Oh, let's just fold it up. vamos só dobrar ela. Next year we'll wash it." Ano que vem a gente lava. And I knew in my heart, I said, E eu sabia no meu Não. coração que, "No, that's not the right thing to do." não, essa não é a coisa certa a se fazer. And I said, "Let's wash this." Vamos lavar isso aqui. And God was testing my own heart there. Deus estava testando o meu próprio coração ali. Look what it says about David. E vamos ver o que ele fala sobre Davi. Turn with me to Psalm 78. Abra comigo no Salmo 78. Verses 70 through 72. You have it? 78. Salmo 78, versículos 70 até o 72. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Integrity was getting built in David at a very early age. A integridade estava sendo construída no coração de Davi quando ele era muito jovem. God was putting that integrity in his heart so that when he became king, he already had that there. Deus estava colocando essa integridade no coração dele, porque então quando ele se tornou rei, essa integridade já estava lá. God just didn't anoint David and say, "Okay, go to be king." Deus não chegou só e ungiu Davi e falou, vai ser rei. He had to build integrity in his life. Ele construiu integridade no coração, na vida dele. We see that when David was alone taking care of his sheep, his father's sheep. A gente vê isso quando Davi estava sozinho cuidando das ovelhas. And a lion comes and tries to eat one of the sheep, Leão vem, tenta matar a ovelha. and David kills it. Davi vai lá e mata o leão. Then he kills a bear. Aí ele vai e mata o urso. That's integrity. Isso é integridade. He could have let the lion go eat the sheep. Ele podia ter deixado o leão ir comer a ovelha. I'm sure he could have made up a great excuse. Eu tenho certeza que ele poderia ter dado uma grande desculpa. And say, "Oh, Dad, sorry." Podia deixar para o pai e falar, pai, me desculpa. But God was putting integrity in his heart. Mas Deus estava colocando integridade no coração dele. When he's like, "I'm not going to let this happen." E ele estava assim, eu não vou deixar isso acontecer. And we look at David's life. E a gente olha para a vida de Davi, He was a man after God's own heart. que era um homem segundo o coração de Deus. He cared about what God cared about. E ele se importava com o que Deus se importava. He loved God. Ele amava a Deus. He made mistakes, yes. Ele cometeu erros, sim. But God was putting integrity in his heart.
Mas Deus tinha colocado integridade no coração dele. God wants to do the same in each one of us. E Deus quer fazer o mesmo em cada um de nós. When we walk in integrity, Quando a gente anda em integridade, I believe God will honor us eu acredito que Deus nos honra. and release His favor on our life. E Ele derrama o favor dele sobre nós. Because then He can trust us. Porque daí Ele pode confiar na gente. He can trust us with just His giftings, His callings, Ele pode confiar na gente com os dons dele, com o chamado, His anointing. com a unção. God wants to build that into us. Deus ele quer construir isso em nós. And that's not easy. E não é fácil. It's a struggle. É uma luta. But it's a yielding to the Lord. Mas é uma disposição We surrender diante ourselves de Deus. unto the Lord. Nós nos rendemos diante dele. God longs for us to walk humbly before Him. Deus ele espera, ele anseia para que nós andemos em humildade diante dele. To walk humbly before our God. To walk humbly. Andar em humildade diante do nosso Deus. You all are very, I would say, each one of you here, Eu posso dizer que cada um de vocês aqui, God has anointed. Deus ungiu. God has given a task here on the earth. Deus já deu uma aprovação. Has a purpose. You're not just someone that God creates without a purpose. God has something special for each one of you. Deus ele tem algo especial para cada um. Um propósito. You have a purpose. Ele tem um propósito. And God wants you to grow in this purpose. E Deus ele quer que a gente cresça nesse propósito. And God understands and knows E Deus ele entende e sabe that without humility and without integrity, que sem humildade, integridade, He can't entrust us with ele não pode confiar na gente the things that He wants us to com walk as in. coisas que ele quer que a gente caminhe. So how do we get character? Então como que a gente consegue esse How does that caráter? get built? Como que isso é construído em nós? Turn with me to Matthew chapter 7, Abra comigo em Mateus 7, verses 24 through 27. 24 through 27. Mateus 7 do versículo 24 ao 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinham seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. We choose. Nós escolhemos. We choose to obey God. Nós escolhemos obedecer a Deus. God speaks things. Deus ele fala, And I can obey Him e eu posso obedecer or I can disobey Him. ou desobedecê-lo. When God asked me to humble myself Quando Deus pediu para que eu me or humilhasse lay down my pride, e entregasse o meu orgulho, I can say yes eu podia dizer sim, or I can say no. ou eu podia ter falado não. God doesn't force that. Deus não força. He encourages me, Ele me encorajou, but He doesn't force that. mas Ele não forçou. When we choose and say, yes, God, I yield myself to you. Quando nós escolhemos e dizemos, Deus, eu me rendo a Ti. When we obey His word, Quando a gente obedece a palavra dEle. when we do actually what He says, Quando a gente realmente faz o que Ele diz. it's exactly what Jesus says. We're building a house upon a rock. We have a foundation. Nós então estamos fazendo o que Jesus disse. Nós estamos construindo a nossa casa na rocha. Nós temos um fundamento, uma fundação.
And when difficult times happen or difficulties, that always come, E quando as tribulações, os tempos difíceis vêm, eles sempre vêm. character's there. O caráter está lá. We have our trust in our God, and we are not going to E be a gente moved. tem a nossa confiança em Deus e a gente é capaz de suportar. We're not going to be shaken. E a gente não vai ser, como que é? Shaken? Abalado. A few weeks ago, Há algumas semanas, Pastor Cleverson shared a testimony o pastor Cleverson compartilhou o testemunho of a few people who went through some really difficult times de and lost some de family pessoas members. que perderam seus familiares, But they worshiped the Lord mas eles estavam aqui adorando a Deus. in the midst of their heart, in the heartache, in the midst of the No pain. meio do sofrimento, no meio da dor. That's a sign of character. Aquilo ali era um sinal de caráter. That in the midst of a trial, in the midst of a difficult moment, you can still magnify and worship the No Lord. meio da tribulação, no meio do tempo difícil, você consegue adorar a Deus. When the heart responds and says, naturally I don't want to worship the Lord. When the heart responds and says, I'm going to worship the Lord. Quando o coração naturalmente diz, eu vou adorar a Deus, You see that God's character is getting built in you. você vê que o caráter de Deus está sendo construído em você. I've had this in my own life. Eu tive isso na minha vida. I've lost a sister and my brother. Eu perdi minha irmã e agora o meu irmão. I just lost my brother a few months ago. Eu perdi meu irmão há alguns meses. Both of them in heaven. Os dois estão no céu. They are rejoicing. Eles estão estão felizes no céu. It's hard. É difícil, It's difficult. é difícil. But the response Mas a resposta to the Lord a Deus, has to be, God, I'm going to come before you. I'm just going to come before you. a I'm resposta gonna tem que worship ser, you. Deus, eu vou chegar diante de Ti, eu vou te adorar. And I'm going to magnify your name in the Eu vou midst of this. glorificar o Seu nome. God's looking for a people Deus, Ele procura por pessoas who walk humbly before Him. que andam humildemente diante deles. They are not looking to exalt themselves, Que não estão procurando se exaltar, but lay low. mas que estão procurando se humilhar. We find this scripturally. Jesus fala, a gente vê isso nas Escrituras. The disciples Os discípulos, talking amongst themselves of who's the greatest in the kingdom. eles estavam conversando entre eles quem ia ser o maior no reino. Jesus makes it really clear. E aí Jesus deixa muito claro. You want to be the greatest? Você quer ser o maior no reino? Serve. Sirva. Serve. Sirva. Jesus said, I didn't come into the world to be served, but to serve. Jesus disse, eu não vim ao mundo para ser servido, mas eu vim para servir. He didn't come. Hey, serve me, serve me. Ele não veio, vem me sirva, me sirva. He came and he laid his life down Ele veio e ele entregou a vida dele in service e nos serviu. to his creation. Ele serviu a criação He dele. laid it all down. Ele entregou tudo. He humbled himself. Ele se humilhou. He sacrificed himself. Ele se sacrificou. He didn't say, and he didn't look at others and say, give me Ele Give não me this olhou para intention. ninguém e disse, me Give me this approval. dê atenção, me dê aprovação, Give me all these things. Serve me, serve me, serve me me. dê as coisas, me sirva, me sirva, me sirva. He did the opposite. Ele fez totalmente o He said, I'm oposto. going to humble myself. Ele disse, eu vou me And humilhar. I'm going to come to my creation. Eu vou vir até a minha I'm going to criação. lay my life down for it. E eu vou entregar minha vida por Because I ela. want them. Porque eu os quero. And because I love them. Porque eu os amo. And because I care about them. Porque eu me importo com eles. Jesus is the perfect example Jesus é o of what exemplo, humility looks like. Jesus é o exemplo perfeito de como a humildade se parece. He's looking to serve. How can I serve you? How can I serve you? Ele How estava can I procurando serve servir. Como eu posso servir? Como eu posso servir? you? He washed his disciples' feet. Ele lavou os pés dos discípulos. Service unto them. Serviu a eles. Jesus isn't asking something of us that he has not already done. Jesus não pede nada de nós que ele já não tenha feito.
He already showed us what humility looks like. Ele já nos mostrou como a humildade se parece. I'm saying this Eu estou falando isso because I believe God is going to release so many of you. Eu estou falando isso porque eu creio que Deus vai liberar, vai levar muitos de vocês. Maybe in different nations, Talvez em outras nações, but it could be different cities. pode ser em cidades diferentes It could be just in your community. e pode ser aqui na sua comunidade. But God wants to release His kingdom. Deus ele quer liberar o reino dele. He wants to release His Spirit from you. Ele quer liberar o espírito dele. But if we don't walk in humility, Mas se a gente não anda em humildade, if we don't walk in integrity, se a gente não anda em integridade, we will not see the fruit a gente that não we vai ver o long to see. fruto que a gente quer ver. I encourage you, and this is for me as well. I'm preaching to myself. Eu encorajo vocês, e isso também é para mim. Eu estou pregando para mim I'm mesmo. not just preaching to you. Não estou só pregando para I'm preaching você. to myself. Estou pregando para mim mesmo. Because I want to walk humbly before my God. Porque eu quero andar humildemente diante do meu I Deus. want the anointing of God on my life. Eu quero a unção de Deus sobre a minha vida. I want to see God move in power. Eu quero ver Deus se movendo em poder. I want to see the glory of God all over the earth. Eu quero ver a glória de Deus por toda a terra. But He asked me, hey, humble yourself. Mas Ele me pede, se humilhe. Don't exalt yourself. Não se exalte. Lay down. Se coloque inferior, Just go lower. mais para baixo. You will watch God raise you up E você vai ver Deus te levantar. and put you in positions that you never thought possible. E colocar em você em posições que você nunca imaginou que seriam possíveis. I want to give you one quick example of this. Eu quero dar um rápido exemplo sobre isso. I never thought this could ever happen. Sorry? I never thought this could happen. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. I was in Mexico Eu estava no México years ago, há alguns anos. and the family I was staying with, E a família com quem eu estava, one morning the father comes to me. One morning the father comes to me and um says, dia o pai dessa família veio e falou comigo. and he says, Aaron, the Secretary of State wants you to come to his house. Aaron, o secretário do estado quer que você venha e converse com ele. This is the second most powerful man in the state. Esse era o segundo homem mais poderoso no estado. And he wants me to come to his house to do deliverance. Ele queria que eu fosse até a casa dele para fazer libertação. I was so humbled. Eu estava tão humilde. I spent 9 hours in his house. Eu gastei 9 horas na casa dele. His daughter got saved. A filha dele foi salva. His daughter's boyfriend got healed physically. O namorado da filha dele foi curado fisicamente. We had a pile of his idols that was like this, A gente- huge pile of A idols. gente fez uma pilha com todas as imagens e ídolos que ele tinha. I was humbled. I said, God, who am I? Eu estava numa posição de humilhação. Eu estava assim, Deus, quem sou eu? God will place you Deus, ele vai te colocar in positions you never thought possible em posições que você nunca imaginou que seriam possíveis. when we walk in humility, Quando você anda em humildade, when we walk in obedience, quando você anda em obediência, when we walk in integrity. quando você anda em integridade. I long for us all to walk in this. I long for us all to walk in Eu this. desejo que todos nós andemos assim. I myself long to walk in this. Eu desejo andar dessa forma. How much time do we have? For me, sometimes I think I'm saying too much. Às vezes eu me sinto como eu estivesse falando muito. Let God
work in your heart. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Get before God. Just stand before the Lord. This can even be in a personal time. Se coloque diante de Deus. Isso pode ser no seu secreto. And search your heart. Sonda o seu coração. David says that. Davi fala isso. He says, "Search my heart, O God, Ele fala: Deus, sonda o meu coração and find if there's any wicked thing in me." e procure e vê se existe. Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. He longed for God to work things in his heart. Ele desejou que Deus trabalhasse no coração dele. Who says, "Search me, God"? Who says, "Search me, God, Quem fala, and find Deus, anything in me that is sonda. wicked"? Que tipo de pessoa que fala: Deus, sonda o meu coração e vê se existe alguma coisa ruim? If he doesn't want his heart changed. Se ele não quer que o coração seja mudado. That has to be the same for us. E a mesma coisa tem que ser conosco. God, search me. A gente tem que falar: Deus, sonda o meu Search my coração. heart Sonda o meu coração. and find E the veja, things, the pride, the arrogance, e veja o orgulho, a arrogância, the things that displease you, the things as that coisas displease que you, não te agradam. and bring them out E as traga à superfície. so you can have them, Então o Senhor pode me ter, so that I can be free, para que eu possa ser livre, so that I can walk in what you want me to walk in. para que então eu possa andar no que o Senhor quer que eu ande. I'm growing in this, Eu estou crescendo nisso. and I get tested a lot E eu sou testado muito, with pride, com orgulho, with arrogance, na arrogância, with thinking I'm somebody, às vezes pensando que eu sou alguém. and I feel that in my heart, E eu sinto isso no meu coração. and you'll feel the same. E você vai sentir a mesma coisa. And what you do with that E o que at você that faz com moment aquilo, naquele momento, really will show where your character's at. vai mostrar onde o seu caráter está. And we can say, God, we can humble ourselves before the Lord. A gente pode se humilhar diante de Deus. Or we can say, nah, I'm okay. I'm Ou a all gente right. pode falar: eu estou bem, está tudo certo. We need to walk before the Lord humbly. A gente precisa andar diante de Deus humildemente. God will anoint us. Então Deus vai nos ungir. And I believe God's going to pour out His Spirit. E eu acredito que Deus vai derramar On o all Espírito flesh. dele em toda a carne. And we're going to be vessels. E nós vamos ser vasos. We're going to be vessels of His Spirit. Vessels of His Spirit. Vasos do seu Espírito. We're going to carry His glory. E vamos carregar a glória dele. We're going to carry His kingdom. Vamos carregar o reino dele. And we're going to release it upon the earth. E vamos liberá-lo sobre a terra. I believe God is going to save many. E eu acredito que Deus vai salvar muitos. I believe God's going to move in a way that we never thought possible. E eu acredito que Deus ele vai mover de uma forma como a gente nunca viu. But let's start now Mas vamos começar agora, walking humbly before our God, andando humildemente diante dele, walking with integrity. andando com integridade. Please stand with me. Por favor, se levante, esteja comigo. We're going to pray, Se levante, eu quero orar. and we're going to ask God E eu quero pedir a Deus to come into the depths of our heart para vir e sondar o mais profundo do nosso coração and show us what He wants us to remove. e mostrar para cada um de nós o que Ele quer remover. Make this personal with God. Make this personal with God. Make this time personal with Him. Faça esse momento ser íntimo entre você e Ele. Because I believe God wants to go deep in our hearts Porque acredito que Deus ele quer ir no mais profundo and change things. e mudar o nosso coração e mudar coisas no nosso coração. He still is doing it in my heart, Ele ainda está fazendo no meu, but He wants us to yield that to Him mas Ele quer que a gente coloque isso diante dele and give that to Him e dar aquilo a Ele, so that He can fill that. para que então a gente possa sentir, He can fill that area with His Spirit. para que a gente sinta nessa área o Espírito. So Holy Spirit, come. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Come and touch our hearts, Holy Spirit.
Vem e toca as nossas vidas, Espírito Santo. Come and touch us, Holy Ghost. Vem e nos toque, Espírito Santo. Show us things in our heart. Mostra as coisas do nosso coração. Show us even the secret things in our heart. Revele as coisas secretas do And nosso bring them to coração. the surface. Traga elas à Reveal superfície. As revele. Show them to us, God, Mostre elas a nós. so that you can remove them. Para que então o Senhor possa removê-las. So you can fill our life. Para que então o Senhor possa nos encher. So Holy Spirit, come. Espírito Santo, I ask you, vem. come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Come, Holy Ghost. Nos humilhe. Come, Holy Spirit. Jesus. Come, Holy Ghost. Come, Holy Ghost. Fill this place, Holy Ghost. Oh, shatatabaki kulabasi kulababa. Do things in our hearts, Father. Do things in our hearts, Lord Jesus. I believe God is going to open some of your eyes Eu acredito que Deus está abrindo os olhos de algumas pessoas to see para things, ver coisas, to see things in your own heart, para ver coisas no seu coração, but to see the things of God's kingdom. mas também para ver as coisas do reino dele. Holy Spirit, I ask that you'd come Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha. and you rip off veils, Father. Rip off a veil, rip off things from our eyes. Remova as ataduras dos nossos olhos, That we can see correctly. para que nós possamos ver That we corretamente, can see how you see. para que nós possamos ver como o Senhor vê, We can see things of your kingdom. para que nós possamos ver o seu reino. Open the eyes, God, of our heart. Abre os nossos olhos, Deus. Open the eyes of our understanding. Open the eyes of our understanding. Abra os olhos do nosso entendimento. Let us see Jesus.
Father. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Yeshua, hallelujah. Hallelujah. Father God, I just thank you Deus Pai, eu te agradeço. that you're setting apart Porque your o Senhor people. está separando o seu povo. You're setting them apart. O Senhor está os separando. You're sanctifying us Está nos santificando for your glory. para a sua glória. God is separating for himself. He's separating you for himself. Deus está nos separando para Ele. Separating him. God, I thank you. Deus, obrigado. I really believe God's laying hold of some of your hearts. I really believe God's laying a hold of some of your hearts. Eu acredito que Deus ele está segurando o coração de vocês, trabalhando no coração de vocês. Let God do his work. Deixa Deus fazer o trabalho dele. Just yield to him. Só se renda a Ele. Thank you, Father. Thank you, Father. Jesus, I thank you Jesus, eu te agradeço, that you're going to give your spirit without measure. porque o Senhor vai dar o seu Espírito sem medida. You're going to give your spirit without any measure, O Senhor vai dar o seu Espírito sem nenhuma medida. where you cannot be contained. De uma We forma cannot que be nós não contained. podemos que não vai poder ser impedido. God, I ask you pour out your spirit without measure Eu peço que o Senhor derrame o seu Espírito sem medida over all of us. sobre todos nós, Over all of sobre us. todos nós. Two, verse 9 and 10. Vocês, porém, serão geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 9 and 10? Não. Oh, 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. God, I thank you for each one that is here.
thank you for each one that is here. Deus, eu agradeço por cada um que está aqui. I thank you for what you've called them Eu agradeço pelo to be, a royal priesthood, a holy porque o Senhor nos chamou generation. para ser uma nação, uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa. That's what they're destined for. É isso que nós somos destinados. And I thank you, Jesus, E eu agradeço, Jesus, that you're going to watch over them. porque o Senhor vai cuidar deles. God, I ask that you build in us E Deus, eu peço que o Senhor construa em nós character, caráter, your character, o seu caráter, so we can handle that which you've anointed us to do. para que nós consigamos suportar aquilo que o Senhor tem para nós. Get us ready. Prepare us. Nos prepare, nos faça estar prontos. Prepare us. Nos prepare, Get us ready, God. nos faça estar prontos. Do what you need to do in us, Faça o que o Senhor precisa fazer em nós, so you can launch us out para que o Senhor possa nos enviar into the world para o mundo who's hurting, Lord, so He can send us out into the world who is hurting, the world that para is nos hurting enviar para o mundo que está ferido, and is in need of a touch from you. que precisa de um toque seu. God, I ask that your hand would be upon each one that is here, Deus, eu oro para que a sua mão esteja sobre cada pessoa dessa cidade, that they would recognize the high calling of God that's on their life. para que eles reconheçam o grande chamado que o Senhor tem para eles, And God, that they would not be afraid para que eles não tenham medo to seek your de face, buscar a sua face, to get before you, de estar diante de ti, to lay their hearts before you. de derramar o coração deles diante de ti. Say, God, do what you need to do. Deus, faça o que o Senhor precisa fazer. God, I ask your blessing on their lives. Deus, eu peço que o Senhor os abençoe. God, I ask that this next year, Deus, eu peço que esse próximo ano, where they just see the mighty hand of God move in their life que eles vejam sua grande mão movendo sobre a vida and deles, move all around them, se movendo em volta deles, that they'll see the kingdom of God e que eles vejam o reino de Deus be manifested all around them, sendo manifestado em volta whether deles, it's in their workplaces, se é no trabalho deles, whether it's in different cities, whatever they're called to ou se do. é em outras cidades, onde quer que eles sejam chamados para fazer a tua obra. Let them recognize the calling of God. Reconheça o chamado de Deus. God, I thank you so much. Deus, eu te agradeço. I thank you for the love that you have for us. Eu te agradeço pelo amor que o Senhor tem por nós. I thank you, Jesus, Eu te agradeço, Jesus, that you gave your spirit. que o Senhor deu o seu Espírito. Help us to have fellowship with your spirit, Nos humilhe, Deus, para que nós então possamos ter comunhão com o teu Espírito, to connect with you estar conectados a ti in a personal way. de uma forma íntima. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. We love you, Lord. Amen. Pai, nós te adoramos nesta noite. Queremos te agradecer pelo teu Santo Espírito, pela tua palavra, pela tua igreja, por cada um, meu Pai, que aqui está, com o coração aberto, sedento por mais e mais de ti, Senhor. Deus, venha gerar em nós, pelo teu Espírito, a realidade da tua palavra em nossas vidas. Venha, meu Deus, que nunca falte óleo sobre a nossa cabeça. Pai, que o Senhor possa nos conduzir. Nós somos o teu corpo. Governe sobre nós, Santo Espírito. Governe sobre nós com a tua vontade, com o teu querer e com o poder da sua palavra. Nos conduza, meu Deus, ao propósito pelo qual o Senhor nos criou, pelo propósito pelo qual nos chamou, pelo propósito pelo qual estamos aqui hoje reunidos, expostos à tua palavra e à tua verdade. Pai, eu peço a tua bênção sobre este casal tão precioso que o Senhor trouxe para estar conosco.
Eu peço a tua bênção sobre a tua igreja, sobre cada um que está agora nos ouvindo, conectado a nós. Pai, que tenhamos uma semana abençoada, cheia de paz, de alegria. Guarda-nos do mal, Deus, e que o teu favor e a tua bênção nos alcance. Nós oramos e te agradecemos. Muito obrigado, Jesus. Nós te adoramos em nome do Senhor. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor bem forte, gratidão a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente. Sintam-se abraçados, abençoados. Boa semana, bom fim de ano para você. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.